Obrigado, queridão. Ontem eu estava no devocional com a Sara e a gente estava estudando algo. Eu queria começar com esse assunto hoje, que é o livro de Gálatas. A gente está fazendo um estudo profundo do livro de Gálatas agora e a gente está duas reuniões até o capítulo 9, desculpa, até o versículo 9 do capítulo 1, buscando realmente o que Deus quer nos trazer ali e trazendo também algum conhecimento de algum conhecimento histórico, comportamental, de estilo de vida da época e principalmente qual é a revelação. E a Sara trazia muito essa questão, mas como revelação? Porque o livro até o verso 9, Paulo está muito bravo, muito, muito bravo. Por quê? Porque os judeus convertidos ao cristianismo exigiam dos gentios, que não são judeus, né, pessoas que não são judias, convertidos ao cristianismo também, a manterem as práticas judaicas. E Paulo está muito nervoso com isso. E Paulo começa a confrontar eles, porque por causa do estilo de vida que eles não tinham mudado e queriam aplicar em outras pessoas. Na verdade, isso não acontecia só na igreja de Gálatas, isso não acontecia só no tempo de Paulo, isso acontece demais hoje. Hoje ainda a gente vive essa condição de trazer para a nossa vida padrões, dogmas, práticas religiosas ou comportamentais, que espirituais, eu quero dizer, né, e comportamentais, que querem nos manter dentro de um padrão que parece que é a solução. E existem tendências em nós que contribuem com isso, para que eu defina certas práticas como a solução ou como aquilo que agrada a Deus e o que Deus quer da minha vida. Então, eu sugiro que você estude um pouco o livro de Gálatas para ver o quão Paulo está bravo com essa coisa de criar padrões que a gente vai chamar dentro de uma igreja que começa a amadurecer de práticas religiosas. Porque a religião, como revelação bíblica, ela é só o religare a Deus, é nós estarmos novamente religados a Deus. Como o ensino bíblico é cuidar dos órfãos, das viúvas, cuidar das pessoas, é fazer o bem. Como prática humana, ela são dogmas que me fazem sentir merecedor ou pertencente, ou me fazem afastar pessoas por não achar que elas são pertencentes. E eu quero que você analise isso dentro de você, porque a revelação que a Sara me perguntava da Bíblia, porque uma coisa é eu entender a Bíblia e interpretá-la. Muito bom. Não matarás. Não tem muita dificuldade de interpretação. Não mata ninguém. Não sai para matar as pessoas. Mas a interpretação do não matarás vai além da questão física. Eu preciso entender quais são as outras formas que eu mato pessoas. Eu ainda estou no literal humano. Mas por que Deus não autoriza matar? E aí eu vou ter revelações do Espírito Santo a respeito de coisas maiores do que a própria vida humana aqui desses 80, 85 anos, que é a média que nós temos de vida. Então, quanto eu tenho de revelação? O quanto eu tenho depende de como eu olho para as Escrituras, de como eu trato as Escrituras, qual o valor, honra ela tem para mim, mas não honra dogmática. Porque os fariseus eram os maiores estudiosos da Bíblia na época de Jesus, e Jesus confrontava eles seriamente. Por quê? Porque eles tratavam as escrituras como uma ferramenta para algo e não um caminho. Uma ferramenta para alcançar algo e não um caminho para a transformação. E a Bíblia, ela tem que te trazer transformação. E eu quero construir, ajudar, desde que a gente vem trabalhando domingo, a gente vem trabalhando ontem. Se você não assistiu o devocional de ontem, assista, porque a gente vai construir essa semana uma vida de liberdade e uma vida de bênçãos. Para isso, a gente precisa se libertar de algumas coisas que nós mesmos construímos ou que nós recebemos de alguém.
Por que estavam ali os judeus exigindo tanto dos cristãos que eles praticassem as tradições judaicas se eles estavam agora em uma nova aliança? Porque eles estavam numa nova aliança como um novo dogma, não como uma liberdade de andar numa novidade de vida. A Bíblia diz que a letra mata. Então, se eu pegar o que a Bíblia diz e simplesmente não tiver revelação do Espírito Santo, não tiver a base de entendimento vinda do Espírito Santo usando a Bíblia, eu vou matar pessoas. Por quê? Porque eu vou construir padrões que vão transformar a minha vida em uma vida difícil de se relacionar. Às vezes com os meus filhos, às vezes com os líderes da igreja, às vezes com as pessoas que eu lidero na igreja, às vezes com pares, com irmãos, às vezes com os meus pais. Você já percebeu como muitas vezes as pessoas se convertem ao cristianismo ou a qualquer religião, mas vamos focar no cristianismo aqui, e a partir do momento que ela se converte, ela briga com todo mundo da família? Ela chega no almoço de domingo e ela é mal recebida? E deveria ser o contrário, ela deveria chegar, é, ela deveria ser mais bem-vinda, as pessoas deveriam desejar a chegada dessa pessoa, porque ela é luz, ela leva paz, ela leva mansidão, ela leva domínio próprio, ela leva tudo. Mas quando a gente se converte, muitas vezes nós recebemos uma carga de justiça humana, de dogmas religiosos, e aí as pessoas se afastam da gente. E eu até mandei um recado para o Isaías, para a gente conversar depois, o mundo está aproveitando isso. Então, o mundo está indo num caminho de libertinagem e está dizendo assim, quem não está indo para esse caminho de libertinagem é odioso, são pessoas que odeiam a gente. E aí fica difícil para mim se eu não entendo como amá-los, como amar as pessoas que ainda estão num erro grave, e aí como eu não entendo, a minha atitude é de segregação e de separação mais ainda, porque eu vou responder agressivamente, eu vou responder com falta de sabedoria, eu vou responder não como Jesus responderia, não como o Espírito Santo está me falando. Por isso eu preciso de revelação do Espírito Santo. Então, quando a gente entra para o mundo religioso, para a igreja, nós criamos ou adotamos práticas que nos fazem merecer bênçãos. Por isso que a gente age assim com as pessoas. Porque o nosso senso é de eu preciso fazer algo para merecer. Então, eu estabeleço práticas, dogmas, para poder merecer. Por quê? Porque a gente já carrega isso da nossa cultura humana, às vezes dos nossos pais, às vezes nós mesmos criamos isso para poder explicar por que que eu não tenho algo ou por que que eu vou conquistar algo. Essas práticas, elas são limitadoras da palavra de Deus. Quando eu estabeleço esse tipo de dogma de merecimento, eu limito a revelação e não acesso o que aquele texto, que a Bíblia, o que o Espírito Santo quer me trazer. Então, um exemplo de prática que eu posso ter está em Deuteronômio 11, verso 18. A Bíblia diz assim, ó: gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Verso 19: ensine-nas a seus filhos, conversando a respeito delas quando estiverem sentados em casa, e quando estiverem andando pelo caminho, e quando deitarem e quando se levantarem. Verso 20: escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões. E verso 21: e para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos, sejam tantos como os dias durante os quais o céu está em cima da terra. Ou seja, faz o seguinte, escreve na sua testa, escreve na sua mão, no seu braço, escreve no batente da sua porta, carrega para todo lugar, sentou com seus filhos, fala da palavra, vai almoçar, fala da palavra, vai dormir, fala da palavra, vai acordar, fala da palavra. E alguns grupos religiosos aprenderam isso e fazem isso na prática. Então, eles escrevem no braço, marcam no braço, que é o texto, eles põem uma caixinha na testa.
com um texto, eles põem no batente da porta, eles põem nos ensinos para os seus filhos. Só que essas práticas, elas não são as práticas que a nova aliança vai nos pedir. E a gente continua carregando essa velha aliança. E era disso que Paulo está falando. Vocês estão fazendo as mesmas coisas que faziam antes, que não deu certo, que fez vocês se separarem mais ainda das pessoas, que fez vocês pecarem, porque se vocês seguem a lei, por exemplo, mas cometerem e errarem com uma das leis, você está condenado. Você não precisa errar duas vezes. Então, Paulo está falando, não funciona, e eu não quero que vocês ensinem essa nova geração desse jeito, carregando eles com o peso de dogmas e práticas humanas. Então, o que eu estou dizendo é literal. Pessoas carregam, às vezes, o texto amarrado no braço ou na testa. Por quê? Porque eles pensam que é essa atitude que Deus está buscando. Uma atitude que vai fazer elas merecedoras. É como se recebesse um crachá agora para entrar no reino. E esse crachá não existe. O que define a sua entrada no reino é o seu coração, a sua motivação. E isso me faz acessar essas promessas também, de ter uma vida longa, de abençoar as próximas gerações. Então, o valor que Deus está falando para a gente nesse texto não tem a ver com o fato de colocar uma placa na rua, escrito Jesus, I love you. Não tem a ver. Tem a ver das pessoas olharem para mim como uma placa de Deus. Delas verem na minha atitude, no meu trabalho, na minha casa, na escola, uma placa de Deus. Onde eu chego, as pessoas começam a se sentir bem. Demônios começam a ser expulsos. Pessoas começam a ser curadas. Pessoas se sentem amadas. Alguns vão odiar mesmo, porque eles escolhem o mundo, mas esse não é pelo que você está fazendo. Elas mesmas vão chegar à conclusão que eu estou fazendo, não tem nenhum motivo para fazer isso com você, eu só não posso andar com você. Esses são os que decidiram seguir pelo outro caminho. Mas a grande massa de pessoas que estão desesperadas, entrando em depressão, sozinhas, buscando uma fonte de vida, elas não vão achar na sua vida porque você pôs um peixinho colado no carro. Porque você escreveu uma frase no seu carro, Deus é fiel, ou benção de Deus, recebi a benção de Deus. Não vai acontecer, não muda nada. Isso só nos separa das pessoas. Muitas vezes é melhor você chegar num lugar sem a Bíblia. Por quê? Porque você não foi chamado para carregar a Bíblia. Você foi chamado para ser um carregador da verdade. A verdade, ela é viva, ela flui de você. Ela não é um texto decorado. Ela é a tradução do texto em práticas na sua vida. Amar, por exemplo. Você não precisa ensinar os outros, dizer, você precisa amar. Não, eu preciso amar primeiro. Então, isso precisa ser percebido de uma forma, na forma de pensar. As pessoas precisam perceber em mim, ele pensa diferente. Por quê? Porque isso é o retrato ou a manifestação da nova aliança que Jesus fala. Nenhuma das minhas obras podem me fazer aproximar de Deus. Não importa o que você faça. Se você construir cruz e pendurar por aí, se você virar um pregador na rua, se você nada, se você estudar mais, se você fizer um curso de teologia, não importa o que você faça, você não vai poder se aproximar mais de Deus. Fazer que você esteja mais próximo dele. E também, nada que você tenha feito de errado pode te afastar mais de Deus. Na verdade, ele está com você. Ele não te abandona. Nos seus erros, ele está lá. Ah, mas eu fui num lugar terrível, Deus não entra. Entra, ele está com você. E está ali te falando, te convencendo do caminho que você deve andar. Então, esse é o amor. Ele não está ali para te acusar, ele está ali para te libertar. Uma das coisas que eu quero mais insistir essa semana é: você não foi livre, ou Jesus não pagou pelos seus pecados somente. Jesus não apagou somente os seus pecados, como a gente já aprendeu muitas vezes na igreja. Na verdade, ele te livrou do pecado. Você já é livre do pecado. Agora, quando eu recebo mais dele, eu começo a andar em liberdade. Eu não preciso fazer algo para poder ser livre do pecado. Eu preciso crer nisso e caminhar dessa forma. E fazendo isso, a glória do Senhor vai brilhar em mim e em você. Conforme eu avanço, a glória vai brilhando cada vez mais, mais e mais, mais e mais, e cada dia mais. Ou seja, há um amadurecimento? Sim, há. Mas esse amadurecimento é pelo estilo de vida que eu adotei.
pela liberdade que eu dou para a liberdade operar em mim. Eu preciso da liberdade para a liberdade. Acho que eu nunca tinha pensado nisso. Quem prende a liberdade sou eu, não é ele. Até que a bondade de Deus seja vista em mim, não as práticas religiosas, mas a bondade. Aí eu falei algumas coisas domingo, algumas pessoas vieram comentar comigo, mas o pastor falou isso quer dizer que eu posso fazer aquilo lá, porque não é lei. Ou seja, essa é uma maneira boa de escolher o que eu quero, né? Eu falei de bebida, por exemplo, não era esse o assunto que a pessoa trouxe, mas eu falei de bebida, quer dizer que eu posso ficar bebendo? Não, eu falei que se você beber, você é menos inteligente. Quem diz isso é a psiquiatria, não é a Bíblia. Mas a Bíblia fala que os beberrões vão ter problema. Então, a Bíblia coopera com a ciência. Então, eu posso usar, às vezes, a ciência, como Paulo usava, inclusive as religiões dos atenienses, para falar, vou falar para vocês sobre a religião de vocês para ensinar a Deus. Então, o que eu estou trazendo para vocês hoje aqui não é uma palestra motivacional, não é uma palavra de autoajuda, não, é libertação. É viver as promessas que Deus deu para a gente, acessar as coisas que a gente não tem alcançado. Por isso que o mundo tem descido numa vala de depressão e medo e insegurança e ameaça. E até morte. Existem promessas. Em Marcos diz que aquele que abre mão de algo por amor ao evangelho, ou seja, abra mão dessa falsa liberdade que você tem. Não é abrir mão agora, eu oro mais, eu leio mais. Não é isso. Isso vai acontecer involuntariamente. Você vai fazer isso naturalmente. Mas a partir do momento que eu começo a abrir mão para essa liberdade, do que eu penso que é liberdade, dos meus dogmas, e começo a receber a verdade, eu vou receber nessa vida 100 vezes mais. Isso está em Marcos. Então, quando eu entendo que se eu mudar e se eu aceitar que eu não tenho que fazer nada, eu recebo 100 vezes mais. Por quê? Porque até aqui eu estou sendo sustentado por aquilo que eu posso produzir. Deus pode te sustentar muito melhor do que você mesmo. Então, quando eu faço isso, eu sou transformado. Eu me torno uma carta viva. Paulo vai chamar de carta viva. Carta viva. O que é uma carta viva? Aquela que carrega uma mensagem. Eu carrego essa mensagem. Eu não sou dono, eu não mando, eu só carrego essa mensagem. Orgulho. Então, eu não preciso ter medo de não dar certo. Não vem de mim. Eu não preciso ter medo de parar de fazer meus dogmas. Não vem de mim o resultado. Amém. Voltando. Já estava. Então, 2 Coríntios eu estava, né? Verso 6 diz: E ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. É essa a postura que temos que ter. Ministros de uma nova aliança, não carregar aquilo que as religiões carregaram, o espírito de acusação e de divisão, e que afasta todos os pecadores, inclusive nós. Todos os que erraram, inclusive nós. Eu tenho que ser um ministro que traz as pessoas para perto. Então começa a perceber as pessoas que estão fugindo da gente por causa do que temos falado. E comece a agir para que elas venham receber a vida em você. E se você não tem recebido vida, você precisa de uma fonte. Hoje, do Espírito Santo, da palavra, de irmãos mais velhos. E aí você vai experimentar a diferença entre ministérios da obra e ministério da fé. Existem muitos ministérios da obra. Muitos ministérios vão te pedir para trazer oferendas para receber algo. No Ministério da Fé, nós entregamos porque nós queremos dar, porque nós somos abençoados. Essa é a nossa cultura, ser generoso. 2 Coríntios
3:7 diz, o ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, lá no Velho Testamento. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés. Apesar dele parecer glorioso, esse ministério da morte, ele não trouxe vida, por causa do resplendor que isso traz do rosto de Moisés. Verso 8, não será o ministério do Espírito ainda mais glorioso? A experiência que ele está nos propondo hoje é muito maior do que aquela que as pessoas não podiam olhar para o rosto de Moisés, porque brilhava. E ele está propondo isso acontecer com você. Onde você chegar, as pessoas ficarem impactadas com o que está vindo de você. E ele está falando, vai ser muito maior. E Marcos fala, vai ser 100 vezes mais. Então eu estou te dizendo, você é uma bomba atômica a partir do momento que você recebe esse ministério da fé, o ministério da graça, o ministério da nova aliança. E eu quero que você comece a orar agora e pedir isso para o Senhor. Senhor, eu quero 100 vezes mais experimentar essa glória que Moisés experimentou, porque isso está disponível. Eu quero experimentar esse evangelho da liberdade, onde eu não me sinto acusado. Verso 10, pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. É a glória insuperável que o Senhor quer ver. E a terra aguarda a manifestação desses filhos maduros. Toda a terra será cheia da glória do Senhor a partir desse ministério da glória, da graça que está em você. Eu não disse quando eu ver o seu bom nome, mas quando eu ver o sangue. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá atrás, quando Jesus ia destruir o povo do Egito, ele falou assim, quando eu passar e ver o meu sangue, não é por sua obra, não é por sua capacidade, não é por causa do seu nome bom, não é por causa das suas finanças, não é por causa do seu sucesso, é por causa do meu sangue. Então, quando eu vejo o meu sangue em você, eu manifesto essa glória. É o sacrifício de Cristo. E aí eu quero encerrar correndo aqui, o Espírito Santo, ele está aqui para nos convencer dessas coisas. Então, ele veio nos convencer de 3 coisas, o Espírito Santo, em especial. Do pecado, da justiça e do juízo. E muitas religiões vão usar esse texto para falar assim, o Espírito Santo fica te acusando do pecado. Não, ele não pode te acusar, você já foi liberto do pecado, então como ele te acusa do pecado? Então, o mundo está pensando que o Espírito Santo está convencendo eles do pecado. Não, as pessoas, os cristãos, eu estou dizendo, eles pensam que estão sendo convencidos pelo Espírito Santo do pecado. Não, eles já receberam perdão. Esse pecado que ele está convencendo é convencendo o mundo do pecado de não receber a Cristo, de não receber a graça, de não receber o sacrifício de Jesus. Esse é o pecado, porque hoje só existe um pecado na Terra, não receber a Cristo. Então, quando eu não recebo a Cristo, eu estou condenado. Então, todos devemos ser luz para que as pessoas saibam disso. Então, o mundo é convencido do pecado se ele não recebe o perdão de Jesus. Esse é o pecado que o mundo está. É convencido da justiça. Por quê? Porque você ainda é amado. É essa que é a justiça. Você é amado. A justiça que é estabelecida a partir do momento que foi pago o seu pecado, você foi liberto dele, a única justiça que é estabelecida é você é amado. Isso é que é o justo para Deus. Você ser amado. Por isso que ele te ama o tempo todo. Essa é a justiça de Jesus. Então eu vejo alguém triste, eu falo assim, eu preciso mostrar para essa pessoa que ela é amada, que ela é filho, que ela é recebida, que ela faz parte de uma família. Que Deus está falando, eu te amo, meu campeão, eu te amo, minha princesa. Você é minha filha, você é meu filho, eu te amo como um pai. Essa é a justiça de Deus para nós. Aos meus olhos você é santo, aos meus olhos você é justo. Aos meus olhos você não tem culpa. E aí nós começamos a nos tornar sensíveis a isso. Nossa vida realmente, quando eu recebo isso, ela é transformada. E quando eu vejo alguém sendo acusado a respeito de juízo, eu preciso parar para pensar qual é o juízo. O juízo, na verdade, é que o príncipe desse mundo já foi julgado. Ele não tem poder. Então,
Então, se ele já foi julgado, ele não tem poder, porque toda a autoridade foi entregue para Jesus, é esse juízo que eu preciso saber. Ele não pode me acusar, ele não tem legalidade para isso. Esse é o juízo. Ele é o advogado de acusação, mas ele não tem poder, porque eu tenho um advogado de defesa, eu tenho um pai que cuida de mim. E isso faz com que nós sejamos completamente livres. E hoje eu quero te convidar a viver essa liberdade durante todo o seu dia, sem acusação. E você vai provar de mudança nas pessoas perto de você, porque elas vão ver essa carta viva em você, essa mensagem viva, e elas vão provar, porque quando o diabo vier perto de você te acusar, você fala assim, ó, aqui está o sangue. Ele está vendo o sangue, ele não está vendo as minhas obras. Ele está vendo o sangue dele e a liberdade que ele me deu. E a partir de agora, você já foi julgado e sai daqui. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que recebamos essa verdade, e não dogmas e tradições religiosas, práticas humanas que têm nos matado, nos deprimido, nos levado à condenação. Em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um aqui com espírito de revelação e entendimento, para que a sua vida seja uma vida de manifestação dessa glória 100 vezes mais do que pode imaginar, do que tem experimentado. Nessa vida, que cada um de nós experimentemos isso, Pai, em todas as áreas, que a saúde tome conta da nossa casa, invada a nossa casa, que a paz tome a nossa casa agora, Pai, e que possamos ser luz para esse mundo, em nome de Jesus. Amém, queridos, Deus abençoe Amém. vocês, obrigado por estar junto com a gente aí, Amém. e temos um motivo de oração, desculpa que eu tive de atrasar um pouquinho, começo hoje. Bom dia, Marcelo. Aqui no chat não, tá? Eu tenho um de uma colega que mandou que o cunhado dela, Gabriel, tá internado esperando uma vaga. Gabriel. Do Covid, isso. Amém. Gide, você pode orar pelo Gabriel? Posso orar pelo Gabriel. Pai, oramos pelo Gabriel agora, Senhor, colocamos ele diante da Tua presença, Pai. Nós liberamos palavra de cura sobre ele, em nome de Jesus, de transformação completa, Deus. Amém. Senhor, não somente no corpo, Pai, mas também, ó Deus, na alma, no espírito, no intelecto. Toca na vida do Gabriel agora com Teu poder, Espírito Santo. Eu creio que Tu podes agora soprar sobre ele vida, repreendendo todo o mal, toda a enfermidade, em nome de Jesus, entrando nas vias respiratórias, nos pulmões, nos brônquios, Senhor Deus, tocando completamente nos órgãos do Gabriel e restaurando ele por completo, em nome de Jesus. Nós oramos a Deus eterno e abençoamos ele com a cura agora, para a glória do Senhor. Amém. Amém. Amém, queridos. Oração por Selma, tratamento de câncer no